professora Neuci Volski e hoje gostaria de conversar com você um pouquinho de como podemos usar o jornal em nossa sala de aula. Tornar nossos alunos leitores, que escrevam de uma forma crítica, criativa, com argumentação, que tenham uma leitura fluente, que compreendam aquilo que leem, que tenham consciência de cidadania, é um desafio muito grande para todos nós da educação. E como podemos fazer isso? Qual ferramentas podemos utilizar? Pois bem, o jornal é muito rico para nos auxiliar nessa tarefa, pois ele, além de ser um gênero textual que possui muitos outros gêneros textuais, oferece inúmeras possibilidades de uso no nosso planejamento, desde as séries mais iniciais do ensino fundamental. O jornal amplia o conhecimento das crianças, aumenta o vocabulário, traz informações. Além de tudo, pode tornar nossos alunos uns leitores competentes, tornando as nossas aulas também muito mais divertidas, dinâmicas e criativas. Nós estamos na era da tecnologia, onde a informação vem e vai de uma maneira muito rápida, isso sem contar com as fake news. Pensando nisso, existem muitas coisas que precisam ser revistas e outras retomadas, como a utilização do jornal impresso na sala de aula, pois o jornal impresso é um material palpável, concreto, que possibilita à criança uma forma de aprender muito mais sólida e significativa, principalmente quando usamos o jornal local, o jornal da região. Por ser mais próximo da realidade do aluno, ele tem mais relevância e mais proximidade com tudo aquilo que o aluno vê ao redor e fora da escola. Então vamos a algumas dicas de como podemos usar o jornal na nossa sala de aula. O primeiro ponto a fazer é ensinar as crianças como manusear o jornal, ensinar o que compõe o jornal, falar sobre as páginas, sobre as manchetes, qual a finalidade de uma manchete, poder olhar o que compõe o jornal, os cadernos, a parte política, a parte esportiva, a parte de entretenimento, a parte social. Então, tudo isso é muito importante para que quando o aluno for procurar uma notícia, ele saiba se localizar no jornal. É importante também explicar para as crianças que o jornal é um gênero textual, que tem uma finalidade muito própria e importante. Mas dentro deste gênero textual, existem outros gêneros textuais que vai facilitar o trabalho do professor na hora de explorar esse assunto em sala de aula, como uma piada, uma charge, uma tirinha, uma entrevista, um artigo de opinião. Tudo isso pode ser explorado pelo professor dentro do contexto da língua portuguesa. Outro ponto de uma grande relevância que nós precisamos deixar com que a criança leia aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela tem curiosidade. Quando lemos algo que chama a nossa atenção, essa leitura é prazerosa e isso possibilita com que o aluno crie o hábito de leitura. Então, deixar que a criança busque e leia aquilo que ela tem vontade. Quando a criança ainda não sabe ler, o professor pode ser o leitor, trazendo para a sala de aula leituras que sejam atrativas para aquela faixa etária, como uma história, como uma piadinha, como algo que chame a atenção, um caça-palavras, um acontecimento diferente, uma descoberta da ciência. Tudo isso pode trazer enriquecimento para a aula. Com as turmas do início da alfabetização, eu posso explorar os diferentes tipos de letra, o alfabeto, a consciência fonológica, a letra inicial, a letra final, letra maiúscula, significado da palavra, isso sem contar os pré-requisitos que podem ser explorados no jornal, como a lateralidade, em cima, embaixo, começo, final, a impressão de diversos tipos de letra, a letra maiúscula, a letra minúscula usada adequadamente. Com os maiores, nós já podemos ir além, na interpretação de um texto, no significado da palavra, no sinônimo e antônimo, na compreensão de como se usa a concordância verbal e nominal, para que tudo isso as crianças entendam na prática como
como se usa a língua portuguesa já dentro de um texto impresso. Podemos proporcionar brincadeiras, como desafio encontre a palavra certa, onde o professor escolhe uma determinada palavra e vai dando pistas para que as crianças descubram. Por exemplo, essa palavra está na página tal. O sinônimo dessa palavra é isso. Essa palavra pode ser usada nessa frase, não pode ser usada nessa frase. E vai dando pistas. Quando o aluno descobre, ele marca ponto. Existem outras e outras formas de descobrir também. Uma outra maneira é essa dica aqui. Conversa de jornal, onde o aluno vai poder procurar uma boa notícia, como uma festa, um acontecimento, ou uma notícia ruim, como essa, por exemplo, que municípios relatam dificuldade em contratar médicos pós-pandemia. Aí vai pedir que a criança argumente por que essa notícia é boa, por que essa notícia é ruim. Ou outro tipo de notícia em que vai proporcionar diferentes pontos de vista. Isso tudo vai fazer com que a criança aprenda a argumentar. Quando ela for produzir o texto, isso vai ajudar bastante. Professor, outra coisa muito importante é que o jornal pode ser lido por toda a família. A criança pode levar para casa, ler com os pais, trocar informação, ter uma leitura compartilhada. Isso tudo é muito bom porque é uma forma dos pais estarem participando daquilo que acontece em sala de aula. A Folha de Irati tem a página Folha Escola, que é dedicada exclusivamente às crianças, com informações que atraem elas, falando sobre sustentabilidade, onde os alunos vão ter informações que agradem e, além de tudo, vai formar um cidadão mais crítico e consciente. Então isso é muito importante para o professor, porque além de ser um material rico, traz informações que agradam aos alunos. O jornal, ele tem muitas possibilidades na leitura e escrita, mas também em outras áreas do conhecimento, como em ciências, quando falamos da questão da sustentabilidade, história, como a Folha de Irati, que contou histórias de famílias, das primeiras famílias que colonizaram a cidade, como por exemplo da minha família, o que tem muito significado para as pessoas que moram naquele lugar. Outras áreas como a geografia local, para que as crianças compreendam pontos turísticos, pontos relevantes, a questão da economia, a economia local. Tudo isso é muito importante para que o aluno conheça o lugar de onde ele viva e principalmente para que ele valorize a sua cidade. Professor, você que usa o jornal Folha de Irati na sua sala de aula, pode nos contar como a sua experiência, que tipo de atividade você usou com seus alunos e também pode sugerir pautas. Se você tiver uma boa experiência, ela pode sair no jornal, na Folha Escola. Se você tem outras sugestões, outros pedidos, escreva para a Folha de Irati, que com certeza nós vamos fazer uma parceria. E quem sairá lucrando são as crianças, que terão uma aprendizagem muito melhor e muito mais significativa.